E segundo dados divulgados ontem pelo Ministério da Saúde, o Brasil registrou em 24 horas 2.504 mortes por Covid-19. No mesmo dia, o presidente Jair Bolsonaro declarou que, após uma conversa com o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, decidiu tomar medidas que levassem ao fim da obrigatoriedade do uso de máscaras. Hoje, Bolsonaro voltou a reforçar a mesma opinião sobre o assunto, mas disse que as decisões finais sobre a obrigatoriedade do uso de máscaras vão ficar com os governadores de estado e também com o ministro da Saúde. Hoje também, em São Paulo, Marcelo Queiroga disse que não vai trabalhar como censor das falas do presidente e que vai fazer um estudo sobre a necessidade de continuarmos a usar máscaras. Vamos agora, então, ouvir o que falou o ministro da Saúde. O nosso presidente da República nos solicitou que fizéssemos estudos. O presidente tem acompanhado o ritmo da velocidade de vacinação no Brasil e também no mundo, e países que alcançaram uma cobertura vacinal ampla, já assistimos à flexibilização do uso de máscaras. Né, ministro? Não é no Vai caso. ser o nosso caso. Mas hoje não é. Vai ser o nosso caso e nós estamos estudando para ter posições sólidas e nos anteciparmos em relação a todas as medidas que devem ser colocadas no enfrentamento à pandemia da Covid-19. Agora, hoje ele já recuou, falou que cabe a prefeitos e governadores essa decisão. Eu não sou sobre censor máscara. da fala do presidente da República, tá bom? Muito obrigado. Adolescentes, 12 anos. Tá bom, gente. Obrigada, viu? Muito bem, acompanhamos então o ministro Marcelo Queiroga da Saúde. Eu começo com você, Amanda Klein. Como que você analisa essas falas do presidente Jair Bolsonaro? E hoje nós aqui também apresentamos as falas agora do ministro da Saúde. Olá, Amanda. Olá, boa tarde, Marcelo, boa tarde aos meus colegas, boa tarde a todos. Muito ruim essa fala do ministro da Saúde, ele age como um fantoche do presidente da República, repete essa declaração que ele fez à CPI de que não é censor de Bolsonaro, pois deveria ser, ele é ministro da Saúde, antes de ser ministro ele é médico, ele está em meio a uma pandemia, ele sabe muito bem que o Brasil não tem a menor condição de abandonar as máscaras agora. A nossa campanha de vacinação, como a repórter lembrou aí nesse quebra-queixo aí, extremamente lenta ainda. Nós só temos 11% da população vacinada com 2 doses. Vamos voltar um pouquinho para entender essa declaração antes do Bolsonaro. Ontem ele falou, né? Na verdade ele faz esse jogo, o Bolsonaro é especialista em fazer esse jogo de morte à sopra. No começo dessa semana ele falou do tal relatório do TCU, que iria vir a público e provar que haveria uma supernotificação de mortes no Brasil. No dia seguinte ele voltou atrás, recuou, admitiu que havia se equivocado, que na verdade havia um acordo no TCU, na verdade foi um relatório paralelo produzido por um auditor do tribunal, amigo dos seus filhos, amigo dos filhos do Bolsonaro, mas mesmo assim ele já havia inoculado esse veneno da dúvida do número de mortes no Brasil. E isso ganha vida própria, dinâmica própria na rede de fake news, na máquina de fake news bolsonarista. Aí ontem ele fez isso com o ministro Queiroga. Ele disse, aí ele começou a praticar seu esporte preferido, que é desautorizar os ministros. No caso, o tal Queiroga, que é só o ministro responsável pela principal área do Brasil, a área da saúde, em meio a uma pandemia. Ele disse que tinha pedido para o ministro elaborar, confeccionar um parecer para que pessoas vacinadas ou que já tivessem sido expostas, já tivessem contraído o vírus, pudessem abandonar as máscaras. E aí, depois, hoje, ele voltou atrás, recuou um pouco e disse, não, isso cabe, essa decisão é do Queiroga e também dos prefeitos e governadores na ponta, porque eu não apito nada. Então, tá aí, já havia sido de novo inoculado o veneno e começado uma discussão, um debate imenso em todo o país sobre se era a hora ou não do Brasil abrir mão da máscara. E é lógico que não. Os Estados Unidos fizeram isso, mas já tem mais de 40% da sua população imunizada com as 2 doses, numa campanha de vacinação ampla, eficaz, rápida. Não tem nada a ver com a nossa campanha de vacinação, que tem sofrido sucessivas frustrações no seu calendário. Talvez cheguemos lá até o final do ano, mas essa discussão é completamente, está sendo adiantada, é precoce, não está no momento. Temos 11% da população imunizada com 2 doses. Sabemos que, apesar da vacinação conferir uma dose menor ou maior de proteção, dependente do imunizante, ela não impede que a pessoa transmita o vírus.
E o nosso cenário de pandemia, o contexto é completamente diferente dos Estados Unidos, em que há uma queda no número de casos. No Brasil ainda há um aumento do número de casos. Daí o prêmio do Queiroga por se comportar de maneira tão subserviente ao Bolsonaro, por dizer que o presidente deu a ele a melhor oportunidade da sua vida. O Bolsonaro é especialista em desautorizar ministros, em fritar em fogo alto em praça pública. Fez isso com o general Santos Cruz, com Gustavo Bebiano, com Regina Duarte, com Mandetta, com Taixe, com Pazuello. Os que colocam o rabinho entre as pernas até podem ganhar uma sobrevida, como foi o caso do Pazuello, e, pelo visto, o Queiroga vai pelo mesmo caminho. O Bolsonaro certamente não gostou do depoimento da ACPI, quando o Queiroga reconheceu que o tratamento precoce não tem evidência científica, nos momentos em que o Queiroga se constrangeu com as imagens do Bolsonaro promovendo aglomeração, quando o Queiroga se colocou a favor das máscaras e também do distanciamento social. Aliás, a máscara é um símbolo caro ao Queiroga. Ele mesmo repetiu à CPI, desde que chegou, que a vacinação e máscaras eram suas prioridades. Ele adotou o lema da pátria de máscara. Em todos os ministérios, a ordem, a determinação de usar máscaras. Aí vem o Bolsonaro e ataca justamente nesse ponto caro. É uma estratégia para enfraquecer o ministro e para mandar, e para mostrar que o que predomina ainda é aquele antigo mantra: um manda e outro obedece. Constantino, como é que você analisa essa frase do presidente, os desdobramentos? Ele atravessou a rua para escorregar na casca de banana ou foi algo programado, de fato, aí contra o próprio ministro Queiroga? Olá, Constantino. Oi, Marcelo. Não, nesse caso, acho que não. Acho que ele está expressando a opinião de muitos brasileiros cansados desse espetáculo. Eu entendo a esquerda adorar uma máscara. A esquerda é mascarada por essência. Agora, eu queria saber algumas coisas, né? Em primeiro lugar, se a máscara impediu tantos desses ícones esquerdistas do isolacionismo radical de contrair a Covid, né? Governador João Agripino Dória e tantos outros. Eu nunca peguei, eu não uso máscara, só quando é imposto e já não é há algum tempo aqui na Flórida. Quando a vacinação era 15% apenas. Né? O álcool gel talvez faça muito mais sentido, como explicou para mim e para a Amanda, por exemplo, o doutor Migovski, que é um que alerta, um especialista de vacinas que alerta para a questão da eficácia das vacinas também. Hoje nós estamos vendo o Chile com 40% da população vacinada tendo surto de casos de Covid, né? E os especialistas acreditam que tem a ver justamente com a Coronavac. Está até no Globo, acima de suspeitas, portanto, não é um veículo bolsonarista. Mas é um espetáculo, essa CPI circense, eles todos com máscara o tempo inteiro ali, com número de mortos na plaquinha, isso tudo é um espetáculo medonho, macabro e sensacionalista em cima de mortes, né, para fins políticos e eleitorais. Eu entendo por que a esquerda e a mídia, que é sinônimo, né, não quis saber dos e-mails do Fauci, Dr. Fauci, né, que está dizendo agora que qualquer ataque a ele é um ataque à ciência. Soa familiar, né? Quando um certo ministro, que é ortopedista, mais político do que médico, foi demitido do cargo, disse que a ciência tinha sido exonerada. Nós estamos vendo essa CPI circense, a próxima pauta, 2 especialistas, entre aspas, fazendo politicagem barata. Então, de novo, não quiseram se aprofundar nos e-mails do Dr. Fauci, talvez porque ali encontrassem ele em mensagens particulares dizendo essa máscara aí de farmácia realmente não vale para nada. E olha que é a que mais se usa. Ninguém fica usando aquela N95 especial para enfermeiros e médicos. Então, de novo, né, é tudo um grande espetáculo macabro. É um show, só que essa turma mascarada gosta de máscara ou gosta de sinalizar falsas virtudes. Postar quando está até no banheiro com máscara e depois ir lá para sinuca, para o barzinho, para o pagode, para Miami, aqui na loja, tudo sem máscara, né? Porque aí a máscara cai. Eventualmente, o problema de usar muita máscara ou dizer que usa muito é que ela cai, né? Inevitavelmente. Aí mostra a carranca feia da hipocrisia. Outra coisa que me causa espécie, Marcelo, é porque que essa mesma turma que demoniza um remédio, em que tem vários estudos mostrando sua eficácia, não cobram teste de ouro duplo cego randomizado da máscara. Por que a gente não vê isso? É uma repetição de que funciona e pronto. E ninguém cobra estudo. Aliás, o ministro teve uma postura coerente. Primeiro, de dizer que ele não é censor do presidente, porque o que a imprensa quer é uma narrativa de que o presidente é um adolescente rebelde e idiota e que precisa da tutela dos adultos. Essa é a narrativa, o que é ridículo, né? Cada um é dono de si, o Bolsonaro já teve coronavírus e para ele foi uma gripezinha, né? Então, e vários estudos mostram que pessoas que já tiveram têm muito menos risco e estão mais protegidas do que vacina.
né? Então, a máscara não parece proteger tanto assim. E eu não vejo a cobrança de estudos rigorosos, científicos, com grupos controlados para poder avaliar isso, né? Então, não querem saber dos fatos. E aí, aqueles países que incomodam sempre, a Argentina segue essa ciência toda, né, dos isolacionistas da oposição, e olha o caos que está a Argentina. E é um caos, né? Com lockdown, máscara, tudo. O Uruguai teve mais vacina e virou um caos. E o Texas, eu sempre gosto de trazer aqui porque é divertido, né? Ver que dá desespero nos isolacionistas. O Texas abriu tudo, inclusive máscara, obrigatoriedade de máscara. Há 3 meses atrás não tinha vacinação de hoje, não. Tinha 15%. Vamos aos dados oficiais. Tinha 15% da população vacinada. Lembrando, o Chile, que eu mencionei agora, tem 40%. O Uruguai, 30%. O Texas tinha 15%. E liberou tudo. E continuou caindo. Mas a ciência, claro, deve ser a do especialista João Agripino Doria, que tenta contratar a cantora de jazz. É tudo uma grande piada. Jorge Serrão comigo aqui nos estúdios da Jovem Pan. Como é que você avalia essa situação, Serrão, e o desgaste realmente para o ministro Marcelo Queiroga? Ele até respondeu à imprensa e subiu o tom aqui em São Paulo, Serrão. O bagulho é doido. Eu tento ser um idiota consciente da objetividade. A máscara que eu uso é essa aqui, ó. Estão vendo? Vocês já devem ter visto o general vice-presidente da República, Hamilton Mourão, usando uma máscara parecida com essa aqui, a famosa máscara do Flamengo. Certamente, essa máscara aqui protege você do vírus. Se o vírus for vascaíno, tricolor ou botafoguense lá no Rio de Janeiro. A eficácia científica das máscaras não foi totalmente comprovada. O Constantino tem inteira razão em relação a isso. Agora, a gente tem que ter uma análise ponderada. Eu vou tentar fazer uma que desagrade gregos e baianos. Vamos para o primeiro ponto. Máscara, o ponto dela é que ela foi imposta legalmente, primeiro como um instrumento de controle social, com o argumento não científico, mas coercitivo, de que todos têm de usar para evitar a disseminação da doença, e não só para se proteger. Houve o primeiro argumento de que a máscara te protegeria, só que cientificamente isso não é sustentável. Nenhuma máscara, nem a N95, até o vírus, se ele puder passar pela máscara, ele vai passar. Ele é muito menor do que o buraquinho tal que a máscara tem. Vamos falar assim, da maneira bem clara para qualquer um entender. Então, mesmo com a N95, você não está protegido. Agora, tem um detalhe civilizatório. Você, usando a máscara, você, em vários casos, evita de contaminar outras pessoas, de passar o seu ar para outras pessoas, se o seu ar estiver contaminado. Agora, isso também é real ou não? Não é claro, não há clareza. Muitas das pessoas que se infectaram com coronavírus foram por contato direto, presencial, muito próximo, com pessoas que estavam com o vírus ativo. Essa é a realidade. Então, a máscara, se a máscara ajudou ou não, isso não é uma verdade absoluta. Agora, a gente tem que ter bom senso. Houve uma imposição legal para o uso da máscara, então, você tem que obedecer à lei, é o primeiro ponto. Houve uma imposição social para o uso da máscara? Opa, cabe você questionar se a sua liberdade está sendo afrontada ou não. Mas tem o ponto da questão da civilidade. Você usa a máscara por consenso. Um exemplo, no nosso ambiente de trabalho ficou definido, aqui na nossa emissora, por exemplo, em vários outros locais, que deve-se usar a máscara no ambiente de trabalho. Então, você usa, porque isso ficou combinado, é uma convenção. A gente pode obedecer convenções. Agora, você não pode obrigar ninguém a usar a máscara em ambiente aberto para fazer exercício físico, e isso aconteceu. Houve papo furado aí na televisão, ouvindo pseudos cientistas, médicos alarmistas, né? A turma que adora falar de morte todo dia, obrigando você a usar a máscara. Então, esse lado é o lado que atenta contra a liberdade e contra o direito individual. Então, nessa questão da máscara, a gente tem que ter bom senso.
Agora, o presidente Bolsonaro, repito, ele cai de novo na armadilha de entrar em polêmicas absolutamente inúteis. Desde o começo, ele sempre deixou claro que ele não gosta da máscara, que ele não iria usar a máscara e ele, até em aglomerações públicas que acontecem, ele não está de máscara. Agora, quando tem ambientes fechados, no outro dia, por exemplo, houve uma reunião no Supremo Tribunal Federal que o Bolsonaro estava lá de máscara com o presidente do Supremo, Luiz Fux. E o Fux não estava de máscara. Opa! Então, quem é o genocida nessa história? É o Bolsonaro ou é quem não estava usando máscara? Então, esse discurso não vale. Estamos em meio a uma guerra de narrativa que eu também reputo como inútil, prejudicial para a questão principal, que é o quê? A saúde dos brasileiros. Isso não estamos debatendo, insisto, todo dia aqui. Estamos perdendo nosso tempo irrelevante em discutir coisas fora do lugar. Temos que discutir um modelo de saúde preventivo para o brasileiro, para que ele tenha melhor alimentação, melhor assistência de um médico de família, para que ele tenha exames constantes para saber se ele tem comorbidade ou não e a gente se preparar para as próximas pandemias que virão, tomando vacina ou não. É isso. O Brasil tem que acordar para a realidade e parar de perder tempo com debates absolutamente fora do lugar e inúteis.